muito bem-vindo a mais um episódio do Inventando Moda, que é um espaço aberto onde a gente aborda assuntos relacionados à moda, cultura e beleza. E hoje, nesse episódio, eu tô com uma pessoa muito especial, minha amiga Lariana. Seja muito bem-vinda, Lari. Obrigada. A gente estudou juntas, né? Então, pra quem não sabe, a gente fez uma pós lá no Senac e foi lá onde eu conheci a Lari. E a Lari, ela é modelista e hoje a gente tá aqui no ateliê dela, que é um espaço muito especial, né? Onde você produz suas coisas. Eu sei que você também já produziu em outros lugares, a gente vai falar sobre isso. E, na verdade, eu gostaria de começar te perguntando, né? Como que você se apresentaria? Você faz muita coisa, eu acho que modelista fica muito singelo para te apresentar, e aí eu queria que você, então, se apresentasse. Sim. Bom, hoje em dia acho que eu me apresento como modelista artesã e tô quase conseguindo me dizer figurinista, que eu tenho conseguido fazer alguns projetos de criação. Legal, eu lembro que na época da pós você já comentava, né, que você tinha, assim, um grande interesse, assim, sobre a parte de figurino e tal. E eu ia te perguntar, na verdade, quando começou esse seu interesse pela moda? Porque a gente já se conheceu ali na pós, eu não sou formada em moda na graduação, né? Eu queria saber como que foi essa sua graduação, na sua infância como que era, se já se interessava, enfim. Sim, eu tenho duas avós costureiras e muito... Na época delas era muito comum você fazer artesanato, né? Crochê, tricô, bordado... Enfim, então eu cresci nesse ambiente de muita prática manual. E eu me interessava desde sempre. Faço crochê desde que eu sou criança. Eu fazia roupa para as minhas bonecas quando eu era criança. E quando me deixaram usar a máquina de costura, que foi uma luta com a minha avó, que ela não queria deixar, aí eu, não sei, foi meio muito natural, assim. Eu sentei e eu já sabia costurar, porque eu fazia tudo à mão, né? A Legal. máquina veio para me ajudar depois a fazer as coisas mais... de um jeito mais Profissional. técnico. Não profissional ainda não, né? Mas técnico. Sim. E aí eu tava um pouco perdida do que fazer pra faculdade. Eu queria prestar arquitetura, na verdade. Queria não, eu prestei arquitetura e não passei. E aí o fato de fazer cursinho mais um ano foi um negócio que me deixou maluca. Aí eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa pra fazer. E aí eu lembrei que eu tinha conhecido algumas pessoas que estavam fazendo moda. E aí eu falei, e se eu for fazer moda? Aí eu encontrei esse curso no Senac, que era de modelagem. Então era uma Legal. parte da moda que eu ainda não conhecia com essas palavras, né? Mas foi tipo achar ouro, assim. Eu falei, nossa, isso existe, eu não acredito. E aí eu entrei na faculdade de modelagem. O curso do Senac era bem focado em modelagem, então eram 4 anos intensos de modelagem. Foi ótimo. E aí, já na faculdade, eu comecei a trabalhar com isso. Eu fazia TCC de alunos, fazia projetos dentro da faculdade. Daí, aos poucos, comecei a pegar projetos fora. E assim que eu entrei na modelagem. E como foi pra você essa mudança, né? Acho que até de pensamento, porque você estava muito focada ali, vou prestar arquitetura, e de repente você mudou ali pra modelagem. Como que foi isso pra você? Acho que foi bem fácil, na verdade. Porque quando eu li o que era modelagem, eu falei, nossa, acho que era isso que eu queria desde sempre. Que acho que a parte da arquitetura que eu gostava era uma coisa muito, né, infantil até, mas eu falava, nossa, eu vou fazer maquete na faculdade, que legal, sabe? Então, acho que se conversa muito, né? Sim. Arquitetura e modelagem é muito... E moda também, mas é muito próximo, apesar de ser roupa e construção. Sim. São construções, né? Sim. São diferentes tipos de construção. Então, essa é a parte que eu gosto. E tem uma veia bem artística, né? Porque eu acho que o que você mais gostava ali era da arte em si, né? Sim. De você construir, mas também fazendo sua arte, né? Sim. E como foi pra você, assim, os primeiros trabalhos na área de moda? Você chegou a trabalhar
com outras coisas que não fosse relacionada à moda, ou você já desde o primeiro emprego já estava dentro da sua área? Não, eu fui garçonete por muito tempo. Por mais, sei lá, quase 4 anos eu fui garçonete. Olha, E peguei alguns. É porque acho que a parte da modelagem, ou você vai para uma empresa, eu tentei, eu fiquei 3 meses numa empresa e eu não gostei. tá. E aí eu optei para ir para a parte mais autônoma. Então, montar meu ateliê, que era em casa, né? E pegava trabalhos pequenos para fazer. Desenvolvimento de coleção, enfim, fui fazendo esses trabalhos junto com ser garçonete. Entendi. Aí eu mudei de cidade, de estado, na verdade. Fui morar na Bahia. Olha. Logo que eu me formei, eu fui garçonete lá também. Lá eu dei aula de modelagem e costura numa ONG. E tive uma marca também, com 2 amigas. Caramba. Lá. Foi bem breve, mas foi muito gostoso. Sim. E saindo da Bahia, eu fui para a Austrália, onde eu também fui garçonete, mas eu também consegui trabalhar com moda lá. Legal. Eu desenvolvi uma coleção de uma menina que estava começando uma marca. Então, foi muito especial. Muito, assim. Foi bem... um dos trabalhos que eu me orgulho muito, assim, sabe? De estar em outro país e ter conseguido trabalhar com modelagem. Que legal. A modelagem já me levou para muitos lugares, assim. Sim. Bem legal. Você falou muita coisa interessante, então eu vou destrinchar aqui um pouco pra gente entender. Vamos. Antes da gente começar o podcast, você estava me comentando que você é de Bauru. Sim. E aí eu queria entender, assim, sua linha do tempo, né? Quando que foi que você veio pra São Paulo? E aí, depois, você comentou que teve esse primeiro emprego e tal, e aí eu já vou entrar também nessa parte. Tá. Eu vim para São Paulo em 2010, que foi quando eu comecei a faculdade. Legal. Aí eu fiquei na faculdade até 2013, né? Me formei em 2013. Então, você começou a trabalhar aqui em São Paulo já? Comecei a trabalhar aqui em São Paulo já. Tá. E aí, você comentou que você estava trabalhando como garçonete, mas você também teve o outro trabalho que foi uma experiência breve, que você não gostou muito, né? Que foi na área da modelagem numa empresa. Isso. E por exemplo, o que você não gostou lá dentro, o que não deu certo? Por exemplo, para quem tá tentando, né, entrar nessa área, que vai ter essa experiência com empresas, o que a pessoa pode fazer para de repente se blindar um pouco, né? Como que era esse ambiente? Eu acho que foi mais uma questão de gosto pessoal. Tá. Que acho que eu já queria trabalhar com figurino, mas eu ainda não tinha realizado que isso era possível, talvez. Meu TCC na faculdade foi relacionado com figurino, de certa forma. Eu gostava dos projetos da faculdade que tinham a ver com figurino. Enfim, então acho que eu demorei um tempo para descobrir que eu queria trabalhar com figurino. Entendi. E aí, o que foi, assim, que dentro da empresa você falou, tá, eu não gostei disso, era mais a sua função, então? Eu acho que é a rotina, Tá. sabe? Todo dia você vai lá e você faz a mesma coisa. Entendi. Tem gente que ama, tá? Sim. Tem gente que gosta muito. Sim. E você é CLT, você tem os benefícios todos, enfim. Eu tenho, 3 meses de carteira assinada. Esse é meu histórico. Entendi. E eu optei por não seguir esse caminho. Entendi. Era mais uma questão de perfil mesmo. Uma questão de perfil. Tá. Não faz total sentido. Eu acho que você tem que se alinhar ao que faz sentido pra você, né? Sim. Eu também já fui CLT por uns bons anos, mas depois que eu virei autônoma, pra mim foi um caminho assim sem volta, né? Mas Às vezes eu te entendo. tenho vontade de experimentar a CLT de novo, mas não. E eu acho também que eu sempre gostei dessa outra parte de que a moda não é só roupa, de que a modelagem não constrói só roupa, constrói outras coisas. Então, quando você trabalha numa empresa de moda, de fazer roupa, né? Você não tem contato com isso, é muito raro. Entendi. Então, eu acho que eu fui buscando esse caminho de
fazer coisas diferentes. Então, eu gosto de construir coisas diferentes do que só roupa. Entendi, legal, bacana. E aí você comentou que você trabalhou como garçonete, então, esses anos aí de graduação, e você também teve contato com modelagem ou com algum trabalho relacionado à moda, tirando esse da CLT? Você também aí começou a fazer alguns projetos em paralelo, contratações como autônoma, enfim. Não, demorou, na verdade. Eu comecei a trabalhar como garçonete depois da faculdade. Durante a faculdade, eu tive o privilégio de ser ajudada pelos meus pais e eu Legal. pude focar só na faculdade. E eu trabalhava, mas eu trabalhava em projetos dentro da faculdade. Então, foi a época dos TCCs dos alunos. O Senac também tinha um curso de estilismo que tinha muitos projetos que eles tinham que desenvolver. E aí, eu fazia também esses projetos. E aí, era muito legal, porque estudante de estilismo cria umas coisas muito loucas, né? Sim, Daí, sim. eu amava fazer aquelas coisas. Sim. E antes de mudar para São Paulo, na verdade, eu fazia artesanato e vendia. E você fazia o que de artesanato, exatamente? Eu fazia florzinha de crochê, de usar de acessório, assim, presilhinha. Eu vendia muito isso na época do cursinho. Legal. E teve uma época que eu fiz cobre-jarra. Sabe aqueles paninhos, Sei. aquelas telinhas com miçanga na borda? Que eu fazia isso também. E aí minha mãe tinha uma loja e vendia na loja. Que legal. Ela comprava de mim. Olha, que legal. E aí, então, depois que você terminou ali a graduação, né? Você se mudou pra Bahia, você comentou. Sim. E o que você foi fazer lá na Bahia? O que te deu que você falou, meu, tchau, São Paulo? Foi um amor, na verdade. Paixão, a paixão te levou, então. Foi. Me apaixonei, ele mudou pra lá e eu fui atrás. E a gente tá juntos até hoje. Ai, Faz que legal. 11 anos. Olha, uma história de amor mesmo, com Sim, final feliz, né? sim, Que legal. E aí, você ficou quanto tempo lá na Bahia? O que você fez por lá? Fiquei 4 anos. Enfim, comecei como garçonete, né? Que foi a porta de entrada ali pra conseguir estar lá. Trabalhava num restaurante. E Caraíva tem uma ONG que faz um trabalho muito legal, chama Caraíva Viva. E aí eu apresentei projeto lá. O primeiro projeto que eu apresentei foi de figurino. Que eles têm, eles ainda têm um curso de teatro para os jovens. E aí a minha ideia era que os jovens construíssem os figurinos do teatro. Mas aí acabou virando outra coisa. E aí a gente foi mais para um lugar de capacitar mulheres para que elas pudessem fazer da costura suas rendas. Legal. Eu morava em Caraíva, que é esqueci de falar essa parte, né? Morava em Caraíva, que é um vilarejo bem pequenininho. Então, a gente criou esse curso para jovens, na verdade. E daí a ONG me dava espaço também para dar o mesmo curso para mulheres mais velhas. E aí você também conciliava ali ONG, garçonete e tal, ficou esses 4 anos lá na Bahia, e aí voltou para São Paulo. Teve um momento que eu parei de dar aula na ONG, e aí eu comecei uma marca com 2 amigas. Tá. Chamava Carimbá, a gente trabalhava bastante com estamparia e tingimento de tecido. E era uma artista, uma costureira e eu de modelista. Que legal, nossa, um bom time, né? Sim. Já formou um bom grupo ali. Sim, era muito gostoso. E aí vocês continuaram, teve um motivo para vocês pararem a marca? Você acabou retornando para São Paulo? Foi algo do tipo? Foi porque surgiu a oportunidade de ir para a Austrália. Então, eu encerrei tudo que eu tinha em Caraíva e fui com meu companheiro para a Austrália para tirar um ano sabático mesmo. Esse Legal. foi o intuito da nossa viagem. Tá. Que a gente foi para a Austrália para poder trabalhar, juntar um dinheiro e conhecer alguns lugares que a gente queria muito ir. Legal. Então partiu de vocês mesmos essa vontade da Bahia já ir pra Austrália e tal. Sim. Legal. E que ano que você ficou na Austrália? Que ano que você morou? De 2017 para 2018. Ah, tá. Foi pouquinho, foram 5 meses na Austrália e depois mais 3 meses viajando na Ásia. Que legal. Eu fui pra Austrália em 2019. Sim. Pertinho Pertinho. ali. E você ficou em que cidade na Austrália? Em Sydney. Legal. E aí lá você trabalhou como garçonete também?
trabalhei. Você comentou que você teve ali uma experiência também como modelista. Sim. E como que foi essa experiência? Ai, foi incrível. Trabalhei com uma menina mesmo, porque ela tinha 19 anos na época e ela estava montando uma marca. Ela chama Amália. E Qual a nacionalidade dela? ela é australiana mesmo, mas ela também é portuguesa. Tá. E aí eu achei um anúncio no Gumtree, que era uma plataforma de emprego Sim. da Austrália. Achei um anúncio dela procurando uma modelista. Aham. E aí eu mandei mensagem e ela falou, tá bom, você começa amanhã? Aí a gente começou a trabalhar juntos, a gente se deu super bem. Aham. Ela é uma fofa. E ela queria, na verdade, alguém que fizesse a coleção para ela, mas não só, que ela pudesse acompanhar e aprender algumas coisas. Ah, que legal. Então eu meio que dava aula para ela. Nossa. Ia fazendo as coisas, mas ia ensinando, assim, Aham. sabe? Aqui estou fazendo isso por causa disso, disso, disso. E hoje em dia ela modela, costura, ela Que continua legal. nesse. Você fez parte da história dela ali, bem do início dela ali de Sim, aprendizagem. Muito sim. legal. Sim. Como modelista, o que você achou de diferente nos trabalhos? Porque você chegou a ter uma marca, chegou a trabalhar em empresa no Brasil, e aí lá você trabalhou com uma pessoa que tá criando ali a marca dela, né? Qual é a diferença ali que você sentiu mais? Como que foi pra você essas experiências? Eu acho que a diferença é um pouco também na forma de pagamento, assim, né? Na Austrália, tudo que você faz é por hora. Então, você recebe por hora. Sim, Isso muda a dinâmica do trabalho. muda. É diferente do que você passar um dia fazendo uma coisa e você tá lá, assim, às vezes a pessoa fala, eu posso te pagar 4 horas hoje. Então, tem essa diferença. Era uma menina que estava começando, então não era uma marca consolidada, ela não tinha tanto dinheiro para investir, mas enfim, me pagava bem, comparado ao Brasil, assim, muito bem. Então, acho que mais essa diferença, assim. Entendi. Lá você, quando você foi acertar, por exemplo, essa questão de pagamento com ela já trouxe pra você um valor fechado ou você levou o seu valor e aí vocês negociaram? Partiu dela ou de você isso? Acho que foi uma conversa de nós duas, porque acho que nem ela e nem eu sabíamos quanto valia Entendi. meu trabalho. Uhum. Então, ela me pagava o que eu ganhava como garçonete. Ah, tá. A gente equiparou assim. Uhum. O que pra mim era ótimo, porque era muito bom o valor. Porque você tava trabalhando com algo que também que você gostava, Sim, né? Então. e foi uma super experiência. Aprendi muito vocabulário em inglês, que acho que é uma coisa importante pro meu trabalho hoje em dia. Já teve projetos que eu tive que falar inglês com atores, atrizes, e isso, né, vem daí, me ajudou muito. Saber o que eu Legal. tava falando em outra Sim. língua. Então, foi muito ganho, assim, esse trabalho. Legal. E aqui no Brasil, por exemplo, principalmente quando você estava ali começando, como que você fazia com relação à cobrança dos seus valores mesmo? Você já sabia o quanto cobrar? Você esperava o cliente oferecer alguma coisa? Porque eu sei que isso é um mistério para muita gente que está começando. Para mim também foi na área de fotografia e de vídeo, né? Que às vezes você não sabe o que cobrar, você Sim. fica ali no escuro, você quer saber quanto outros profissionais cobram, mas muitas vezes as pessoas não falam para você. Então você fala, poxa, como que eu vou saber, né, quanto que tá cobrando no mercado? Sim, eu nunca tive problema em falar. Quanto quem me pergunta, assim, sabe? Aham. Cobrei tanto por esse trabalho. Eu acho que quando eu comecei, eu não sabia cobrar. Não sabia mesmo, assim. Então, muitas coisas eu fiz por um valor que depois eu falei, nossa, podia ter pedido mais. E aí você vai percebendo isso na resposta do cliente. Tá. Sabe? Às vezes o cliente, ele deixa algumas coisas no ar, do tipo, você cobrou barato, talvez. Não fala, né? Mas, enfim, você entende ali. Sim. E aí, no próximo trabalho, você já cobra de Um um pouquinho a jeito mais. diferente. Aham. Eu acho que os primeiros trabalhos eu colocava preço. Eu acho que nessa parte de moda mesmo, marca e desenvolvimento de coleção, é muito difícil a pessoa sugerir um valor. Tá. No figurino isso acontece, mas
A pessoa, mais você fala o cliente possível. ou o profissional? Cliente, O cliente, tá. Então, sempre me pediam um orçamento, Tá. e aí eu passava meu valor. Vez ou outra a pessoa falava, dá pra melhorar? Ou dá pra parcelar? E aí a gente Ia tentando adequar. ia adequando. Sempre fui muito flexível quanto a isso. Quer pagar parcelado? Pode pagar parcelado. Obviamente, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha ajuda do meu pai, né? Então, eu podia fazer isso. Sim. Eu tinha ajuda dos meus pais, então eu Aham. podia fazer isso. Mas depois, acho que sempre é isso, meio Aham. marca, eu passava orçamento. E aí, quando eu comecei a trabalhar com figurino, eu comecei a trabalhar pelo cinema, né? Então, o cinema já chega pra você com uma diária, Tá. que é meio tabelado, assim, entre aspas. Cada projeto sabe quanto que pode pagar para tal prestador, enfim. Isso quando eu trabalhava nas bases, né? A base é onde o projeto está sendo feito. Então, tem a parte de figurino, cenário, a direção, tá todo mundo ali na base. E aí, você fez, então, essa viagem, né? Ficou ali os 3 meses fora e voltou pro Brasil. Aí, quando você voltou, você já ficou onde? Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com produção executiva no Reroupa, que foi uma marca que fazia roupa a partir de roupa. E eu entrei para cuidar da parceria que o Reroupa tinha com a Farm e com a Fábula. Que legal. Então, a gente fazia a produção do Refarm. Foi um projeto que chamou Refarm e Refábula. Fazia roupa a partir dos resíduos Têxteis, né? Que tinha ali. dessas duas marcas. Que legal. E é isso aqui já em São Paulo. Isso em São Paulo. Tá. Fiquei 1 ano lá. Aí depois veio a pandemia, né? Nossa. E como foi pra você? Foi difícil, porque tudo parou, né? Todo mundo tirou o pé do acelerador, muitas coisas fecharam, muitas coisas pararam. Eu trabalhei para a Malha da Austrália, Que legal. à distância. Ela me ajudou muito. Então, eu fazia modelagem aqui, recortava tudo em A4. Era um trabalhão. E escaneava para ela poder imprimir lá, juntar os pedaços e conseguir construir. E a gente fez alguns vestidos, que ela fazia mais vestido, dessa forma. Então, Que bacana. ela me ajudou muito nesse sentido. E fora isso, eu não trabalhei. Tinha outra renda. Não tinha outra renda. Mas que legal que você teve essa oportunidade, né? Sim, foi incrível. Eu até queria te perguntar, né? Porque tem muita gente que talvez não saiba, que esteja escutando a gente, mas não sabe exatamente o que um modelista faz. Sim, é verdade. E aí, você explica então pra gente. Eu faço molde das roupas. Eu desenho no papel o que vai ser cortado e costurado para virar uma roupa. Legal. E o que o figurinista faz, que é a parte que você mais gosta, né? É que eu acho que o figurino permite que a gente visite outros tipos de construção, que foi o que eu já disse, né? Então, se você tem um figurino de época, por exemplo, você faz um vestido que você nunca faria para uma marca. O figurino constrói outras coisas. Sei lá, semana retrasada eu fiz um pato. Um pato, Caramba. uma fantasia de pato. Sim. Mas a modelagem acaba também proporcionando, eu acho que, coisas diferentes. Por exemplo, se você fosse fazer o pato ali, no caso, você também precisa da modelagem em si para você conseguir construir. Ah, com certeza. E aí, você comentou que você também gosta muito de figurino, né? Em que parte ali do figurino você atua, que você entra? Você, de fato, quer ser uma figurinista? Como que tá essa parte? Bom, então faz 4 anos que eu tenho focado em fazer modelagem para figurino. E essa tem sido minha grande atuação no figurino, como modelista.
Legal. Desde que eu fiz a pós, eu tenho me permitido arriscar algumas coisas na criação e caminhar mais para um lugar de figurinista. Bom, e aí você comentou então que você começou a se arriscar mais nessa parte da modelagem do figurino, né? E eu queria te perguntar quais são as diferenças então de você fazer uma modelagem, por exemplo, comercial ou você fazer já uma modelagem pensando num figurino? Sim. Acho que o figurino tem bastante especificidades, assim. Então, se você faz um figurino de dança, tem coisas que você não pode colocar, às vezes hiper incomoda. Se você faz para teatro, às vezes tem troca rápida, que eles vão na coxinha e voltam com outra roupa. Então, você tem que pensar a roupa a partir disso, de como vai ser o fechamento, se vai usar velcro, se vai usar botão. Enfim, ópera, faço ópera no municipal, a abertura do peitoral dos cantores é uma coisa que interfere na modelagem que você está fazendo, porque eles precisam ter espaço para expandir a hora que eles cantam. E as roupas, uma modelagem de roupa normal é normal, é isso. Acho que Mais pensando no gosto do cliente, Exato, né? não tem uma coisa muito diferente, assim, sabe? Sim. E tem alguma técnica que você acha, assim, mais desafiadora dentro do seu trabalho? Tem alguma que você goste mais? Em relação à técnica, eu acho que as técnicas de vestido de festa, assim, é uma coisa que eu acho mais difícil. Tá. E as que eu mais gosto são essas coisas que tem que construir. Então, fazer modelagens que não são necessariamente para o corpo. Sei lá, construção de anquinha ou vestido de época que usava anágua. Eu gosto de fazer essas coisas. Que são coisas mais diferentes do comum, né? Você sai ali um pouco do casual, né? E você vai para um mundo até fantasioso, digamos assim, né? Exato. Eu adoro fazer figurino de lúdico. Ai, que legal. É. Não, eu achei muito interessante que você comentou, porque eu, por exemplo, que não trabalho nessa área, eu sei que precisa ali ter um velcro, de repente, principalmente ali no teatro e tal, a gente viu muito isso na pós. Mas, por exemplo, dos cantores, eu jamais ia imaginar de cantor de ópera que você tinha que pensar nessa parte toda do peitoral, né, por Sim. conta disso. E é muito legal, né? É uma coisa, assim, muito interessante. Muito. E cada trabalho que a gente faz, a gente aprende uma coisinha diferente, assim, daquele universo. É Legal. muito legal. E aí, voltando para a nossa linha do tempo ali que você comentou da pandemia, né? Depois que a pandemia ali foi aliviando, que as pessoas voltaram ali um pouco mais àquela rotina normal, digamos assim, né? De sair, voltar aos trabalhos e tudo mais. Para qual caminho você foi seguindo? Foi quando eu consegui entrar no cinema. Que legal. Foi uma oportunidade super inesperada. Eu tava a ponto de mudar de carreira. Tava nesse momento, pensando se eu ia fazer uma pós em design ou alguma coisa para focar no digital, que era o que o mundo tava caminhando para ser, né? E aí uma amiga me mandou mensagem falando: Lari, estamos precisando de uma modelista, você topa? E aí eu fiquei em choque, assim, falei, com certeza. E foi quando eu comecei. Foi minha primeira experiência no cinema. E meu resgate do figurino, né? Porque o último trabalho que eu tinha tido tinha sido com produção executiva de confecção. Eu trabalhava numa fábrica mesmo. Acompanhando produção. E aí eu voltei pro figurino, assim, de um jeito que... Foi incrível, porque eu tava bem perdida. Acho que eu tinha até esquecido já que figurino existia e que um dia eu queria trabalhar com figurino. E daí foi um pouco impressionante, assim. Quando eu decidi, falei, vou fazer outra coisa, a mensagem chegou. Que legal. E aí eu comecei a trabalhar com figurino e daí, desde então, consegui vários projetos como modelista de figurino. Que é o que você mais está focada agora. Que é o que eu mais faço, E como foi para você trabalhar no cinema? Depois você comentou que teve oportunidade no Teatro Municipal. Como que foram esses projetos aí que você foi tendo?
Cada projeto é muito diferente um do outro. Mesmo os projetos dentro do cinema são muito diferentes. Porque muda equipe, muda figurinista, muda orçamento, muda muitas coisas, muda a época. Então, às vezes, você tá fazendo roupa do século XIX, às vezes você tá fazendo roupa do, sei lá, vai variando, né? Você passa por muitos universos, às vezes você faz roupa de universos que não existem. Legal. Então, cada projeto é muito diferente. E nas Aham. óperas também, porque cada ópera conta uma história e cada figurinista interpreta o figurino de um jeito. Então, é muito especial isso, assim, de poder viver vários tipos de projeto. Que legal. E dentro desses projetos, né, dentro da modelagem em específico, você sente que você pode colocar sua criatividade ali, trabalhar com ela, ou você sente que é algo mais técnico, que já vem tudo muito brifado, né, e você tem ali que seguir? Depende muito do projeto, depende do figurinista. Tem figurinista que fala pra mim, eu desenhei desse jeito, mas você pode mudar o que você quiser pra ficar mais fácil a construção, a vestibilidade, aí depende do para que aquela peça tá sendo feita. E aí me deixa livre nesse lugar, mas sempre chega uma base assim, sabe? Então, Tá. a estética do figurino é por conta do figurinista. E aí, dentro dessa estética, se eu tenho alguma sugestão, eu posso dar. Mas depende muito da pessoa que está à frente do figurino. Entendi. Do criador do figurino, do figurinista, né? E aí, dentro dos seus projetos, você já teve alguns que você já acabou trabalhando sozinha, né? Quando vem, de repente, um cliente ali autônomo, pede para você fazer ali alguma peça e tal, você acaba trabalhando sozinha. Enquanto que esses outros, você acaba trabalhando com uma equipe, né? Às vezes com muitas pessoas e tal. E como que é isso para você? Quais são essas diferenças entre trabalhar ali num projeto sozinha e trabalhar com muitas outras pessoas? Nossa, pergunta difícil. Porque são dois tipos de trabalho que é gostoso quando eles se intercalam. Mas eu gosto muito de trabalhar em base. Base de filme, ou no Teatro Municipal, que tem um ateliê próprio lá. Mas eu também gosto muito de fazer coisas aqui, no meu ateliê. Então, acho que não sei se eu gosto mais de um ou de outro. Acho que eu gosto dos dois, assim. Um pouco dos Um dois, pouco né? dos dois é bom. Uma mistura. E agora eu vou começar também a te fazer algumas perguntas com relação à carreira, o que você acha da profissão. Então, por exemplo, o que que você acha que mudou dentro da profissão de modelista nos últimos anos? Quando você estava lá no comecinho, o que que você vê que hoje está muito diferente? Eu acho que as pessoas têm valorizado um pouco mais a modelagem. Acho Legal. que no começo era muito difícil. As pessoas não davam muito valor à modelagem. Não queriam pagar bem. Então, eu acho que isso mudou um pouco, assim. Não posso dizer que foi uma coisa que aconteceu no geral, com todo mundo, na indústria. Mas acho que nas clientes que eu fui buscando, nos projetos que eu fui buscando, fui encontrando pessoas que valorizam mais o meu trabalho. Legal. Eu ia até te perguntar isso, né? Se teria o que você gostaria, de repente, que mudasse na forma como a profissão ela é percebida, né? Se você teria alguma coisa que você gostaria que mudasse. Eu acho que uma valorização mesmo, que eu acho que não... Pra mim, melhorou minha percepção, mas eu não sei no resto como que Como que tá? tá. A indústria é outro departamento, que eu tô bem Sim. por fora. Aham. Então, eu não sei dizer exatamente. Mas acho que a gente sempre quer ser mais valorizado, né? Sim, sim, faz total sentido. É. E pensando na profissão no Brasil, você acha que há espaço para novos profissionais? Acho que sim. Acho, inclusive, que falta modelista. Não é uma coisa, assim, que tá sobrando modelista no mercado. Legal. Direto, as pessoas me procuram pra indicação. É que hoje em dia, né, tô mais dentro do figurino, é mais difícil pedirem indicação pra
para a indústria. Mas falta. Falta sim. E você acha que dá para viver só de modelagem o profissional, só com esse trabalho no Brasil? Dá. Dá. Dá sim. Eu acho que você ser modelista é um pouco necessário, bastante necessário, que você costure também. Tá. Dentro dessa dinâmica que eu faço, né? Uhum. Então, se você é um profissional CLT, você consegue um bom salário a partir, né, da experiência que você tem, enfim, consegue um bom salário. Claro que não é todo mundo, né? Mas é possível ter um bom lugar, assim. Mas como autônomo, você acha que já tem mais essa necessidade de talvez Isso. você ter essa habilidade da costura, porque ali você vai atender um cliente que talvez vai precisar de tudo, né? Ele vai precisar da peça pronta, ele não, de repente não vai conseguir contratar uma modelista, um costureiro, e aí ele vai precisar que você faça um pouco de tudo ali para entregar para ele, né? Sim, isso tem sido bastante comum, assim, um desenvolvimento completo, né? Então, é muito raro, hoje em dia, eu pegar um desenvolvimento só de modelagem. Quando era para marca, acontecia, né? Mas para esses projetos de figurino ou projetos sob medida, a pessoa quer a peça pronta. Sim. E também acaba que para a pessoa o custo fica menor, né? Quanto mais profissionais ela precisa contratar, mais caro vai ficando, né? Sim. Então depende muito do tamanho do projeto, né? Sim, com certeza. E como que você vê a influência da tecnologia, como por exemplo os moldes digitais? Como que tem sido essa mudança, né? Porque é tudo muito recente. Eu acho que a tecnologia avançou muito nos últimos anos e isso tem facilitado o trabalho, tem talvez trazido receios. Como que tá isso? Eu acho que com certeza facilitou o trabalho de muita gente. Eu não utilizo da tecnologia para o meu trabalho, continuo fazendo modelagem manual. Para você fazer modelagem digital, você precisa ter um software, você precisa ter uma impressora. Já é uma coisa um pouco maior, que é mais comum de se ter em marcas, indústria, porque é um custo muito elevado. Então, eu continuo fazendo modelagem manual. Mas tem tido muitos avanços, né, tecnológicos nessa área. Inclusive, estão criando softwares que vão fazer roupa sem precisar de alguém fazendo molde, né? Esse é o grande medo de todo mundo, acho, Sim. né? Ficar sem profissão. Mas enfim, acho que eu não tenho esse medo. Acho que o que eu faço ainda vai ter gente que vai preferir, sabe? Que vai precisar e tal. É. Eu acho que tem sempre aquele perfil das pessoas que vão acabar consumindo, principalmente da tecnologia ali, que vão demandar e que vão querer isso, mas sempre também vai ter o perfil e a parcela da população que vai preferir como já é feito, né? Sim. Dessa maneira que é manual mesmo. E por diversas razões, né? Porque também tem os seus benefícios, né? Sim, com certeza. Eu acho que a tecnologia talvez ela interfira mais na indústria do que nos pequenos produtores, assim. Dessas áreas mais de figurino, sob medida, enfim. Eu acho que o custo talvez precisasse ainda baratear, né? Eu acho que para ir atingindo também mais camadas, né? Sim, com certeza. E aí, você tem alguma dica que você pode dar, de repente, ali pro profissional que tá no início de carreira, ou para alguém que já tá um pouco mais de tempo no mercado, mas de repente tá repensando se vai para um caminho, se vai para outro. Enfim, tem algo seu assim que você possa compartilhar? Eu acho que uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, que é a questão da confiança. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito nossa confiança para a gente conseguir se colocar no mercado. Confiança de acreditar que o que você faz é bom, que você faz bem o que você faz, que você estudou por muitos anos para chegar onde você chegou. Então, acho que se eu pudesse dizer alguma coisa, seria para as pessoas confiarem no que elas fazem. Sim, com certeza. É. E pro futuro, assim, o que você pensa com relação à carreira, né?
Você comentou muito da modelagem de figurino. A gente também estava conversando antes, você estava falando de alguns projetos algumas vezes você até dá algumas aulas, né? Ali sortidas e tal. O que você pensa para o futuro? Qual que é, assim, seu grande desejo? Eu acho que eu gostaria de trabalhar mais com cinema e eu gostaria de ampliar um pouco minha área de atuação. Não só trabalhar como modelista, Tá. mas eu gostaria de trabalhar como assistente de figurino no cinema. Gostaria de trabalhar como na parte mais criativa. Então, depois da pós, eu consegui fazer alguns figurinos. Tem uma banda, fiz mais para música, né? Fiz para 4 grupos musicais, fiz figurino que eu criei. Que legal. Então, tenho tentado ampliar a minha gama de trabalho, assim. Sua atuação. A minha atuação, para poder trabalhar com outras coisas e coisas que envolvem mais a criatividade também. Não ficar só na execução. Acho que eu quis dar esse passo e acho que é uma coisa que eu gostaria, assim. Que é o que você vê. Muito legal. Muito obrigada, então, por você ter me recebido aqui no seu ateliê. Foi muito gostosa a nossa conversa. Eu adorei. Você me comentou aí várias coisas que, assim, nem imaginava, né? Eu acho muito legal. E tenho certeza também que quem tá assistindo, né, vai conseguir extrair muita coisa desse papo. Vai ajudar a pessoa a pensar se, de fato, ela quer ir para essa área da modelagem, se ela quer ir para a área do figurino. Acho que também é uma boa, assim, já para ajudar a clarear as ideias, né? Sim. Então, obrigada, pessoal, se vocês ficaram até aqui e assistiram até o final. Eu espero vocês no próximo episódio.